Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor, que todos tenham um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje, irmãos, está no livro de 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 3. 3. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem o boi eu tomei? De quem o jumento tomei? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? Da mão de quem tenho recebido suborno para com ele encobrir os meus olhos? E vou-lo restituirei. Amém? A palavra do Senhor fala da entrega, da despedida de Samuel como juiz de diante do povo, embora ainda continuasse exercendo a função ministério profético. Amém, irmãos? Samuel, né, irmãos, colocou diante do povo, né, para perguntar para o povo se o povo tinha alguma coisa contra ele, se ele tinha feito alguma coisa, né, irmãos? Que como se diz, desapontasse o povo, né? Mas a verdade é, irmãos, que Samuel andou corretamente, né? Ele foi entregue na casa do Senhor, né? Quando ali foi desmamado, Deus de pequeno. E Deus de pequeno aprendeu, irmãos, o valor de ser um homem, né? Justo perante o povo, justo perante a Deus, né? Andou corretamente, né? Era um obreiro aprovado, irmãos, uma pessoa que não tinha de que se envergonhar, né? E nós, como cristãos, irmãos, temos que atentar muito para essa palavra, observar muito essa questão aqui. Por quê? Porque, irmãos, nós somos pessoas que somos vistas, né? Somos observadas pela sociedade, pelo povo, pelo Senhor Jesus, e nós temos que dar testemunho, irmãos. Nós temos que ser pessoas que a qualquer momento pode ser colocado diante do povo, né? Para que o povo, irmãos, nos julgue. É verdade, porque, irmãos, o cristão, ele precisa dar um bom testemunho diante das pessoas, né? Por quê? Porque Deus nos deixou aqui, irmãos, para pregar a palavra, e a palavra é a verdade. Se você observar lá no livro de Atos dos Apóstolos, uma das coisas que é fundamental para a escolha dos diáconos é exatamente isso, que sejam homens de boa reputação. E que Samuel está fazendo aqui? Analisem a minha vida, é o que ele está fazendo. Eu estou no meio do povo desde a minha mocidade. Nós temos falado, ainda falamos que Samuel, ainda muito jovem, ministrava na casa do Senhor. O que é ministrar? É servir. Era ministro do Senhor, né? Era servo na casa do Senhor. Então entenda uma coisa, ele fala, olha, hoje eu já sou velho, eu envelheci e encaneci, os meus filhos estão no meio de vós. Tá entendendo? Olha que a palavra de Samuel, ele tinha uma vida no meio do povo. Ele cresceu no serviço público. Não é natural nós observarmos pessoas que estão em destaque? Querendo ou não, você vai observar, isso aí vai ser visto por você de uma forma ou de outra. Você pode até não gostar dessa pessoa, mas que você vai ver, você vai. A pessoa está em evidência, e Samuel passou a vida toda em evidência. E o povo de Israel pediu um rei, não porque reprovasse Samuel como juiz, sacerdote ou profeta. Não, Samuel não teve nenhuma reprovação. O povo pediu um rei porque observara as outras nações que tinham reis. O povo vivia um governo, o povo de Israel vivia um governo teocrático, é o governo de Deus. Deus falava a Samuel que passava para o povo. E Samuel não era reprovado. Tanto é que ele chama, e o povo diz aqui no versículo 4. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Isso aqui é o julgamento do povo. Samuel é aprovado primeiramente diante de Deus, mas também é aprovado diante do povo. Amém, irmãos? Então, quer dizer, a gente precisa, né, irmãos, ter um testemunho, né, diante da sociedade, diante do povo. E Samuel, né, irmãos, pergunta para o povo se ele tinha feito alguma coisa que o desaprovasse. E o povo testifica, né, de Samuel, que eles não tinham nada. Lá no capítulo, no versículo, né, pastor? Porque é o versículo 4. Não sei o que eles respondem. É no 5, irmãos, eu tô perdida aqui. Ah, tá.
E lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido, não, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tens achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então quer dizer, está dizendo, né, que Deus é testemunha, que o povo ali tinha falado que não tinha nada, irmãos, né, de que julgar a Samuel. Por quê? Porque Samuel tinha andado corretamente diante do povo. Então, irmãos, que nós possamos aprender com essa palavra, né, que nós possamos ser cristãos, né, irmãos, verdadeiro diante das pessoas, né, cristão que diz uma só palavra, né? Se é sim, irmãos, se é não. Por quê? Porque nós temos que entender, irmãos, que uma hora ou outra nós vamos ser colocados, irmãos, né, em observação. Já pensou se alguém nos coloca aí diante, né, de uma multidão para querer nos envergonhar? Se nós não estiver andando, irmãos, corretamente, nós vamos ficar envergonhados. Mas quer dizer, o interessante é que a verdade, que o cristão ele tem que andar corretamente. Por quê? Porque se isso acontecer, ele não vai ser envergonhado. Muito pelo contrário, né? Ele vai ser ali, irmãos, vai ter ali dado um bom testemunho diante daquele povo, porque o povo não vai ter do que julgar você, né? Do que envergonhar você em meio às pessoas. Por quê? Porque você andou corretamente. Porque você pregou a palavra de Deus corretamente e tem vivido a palavra de Deus corretamente. Esse é o testemunho que precisamos, irmão. Não precisamos de testemunhos fraudulentos, mentirosos, como vemos muitos por aí. Precisamos ter um testemunho de verdade diante de Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar. Olha o que Samuel faz aqui. Eu estou diante do Senhor, eu vivi no meio do teu povo, né? Se você tiver algo contra mim, fale agora, diante de Deus e diante do rei, que é o seu ungido. Mas não, nós não temos nada, Samuel, nada contra você. Olha, o Senhor seja testemunha contra vós. Por quê? Samuel não estava amaldiçoando o povo. Estava dizendo o quê? Que Deus, ele é verdade, ele é a verdade. Se você vai lá em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, ele fala assim: eu sou aquele que é verdadeiro. O que é verdadeiro, é isso que ele diz. Então que o Senhor seja testemunha contra vós, se estiveres mentindo. Né? O povo não, então ele é testemunha. Tá vendo? O povo ainda bate no peito. Essa é a verdade, Samuel. Não temos nada contra você. Tá vendo o que é ser verdadeiramente um líder? É o que é verdadeiramente dar testemunho diante da sociedade? Não é muitas coisas que vemos por aí. Não importa onde você serve a Deus, mas busque observar o testemunho das pessoas a quem você está caminhando junto, né? Porque você está caminhando. Lá no céu não tem placa, irmão. Nós servimos a Deus na Igreja Cristã Cenáculo da Fé, né? E se nós não damos bom testemunho, e os irmãos que juntamente conosco caminham? E aí? O que vai ser deles? Ensinados a caminhar na mentira? Ensinados a caminhar na ausência de Deus? Porque caminhar na presença de Deus pode não ser fácil, irmãos. Mas no meio do calor escaldante, ele coloca a nuvem, né? No frio, ele coloca a coluna de fogo. A presença do Senhor te guarda verdadeiramente. Amém, irmãos? Vamos estar orando, né? Que Deus abençoe sua casa, toda a sua família, né? E aí, irmãos, examine a palavra do Senhor, né? Vê se o que o pastor André, a pastora Fábia tá, né, pregando, tá ensinando, irmãos, tá na palavra do Senhor. Isso é muito importante, né, irmãos? Nós acompanhar, nós estudar. Por quê? Porque para não passar, irmão, diante de nós alguma coisa que não esteja na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente, né, irmãos, esquece de ter essa curiosidade, né? Porque às vezes os irmãos, é muito amigo dos pastores, gosta muito dos pastores, mas não, irmãos, examina a palavra do Senhor, né? Confira, por quê? Porque isso é muito importante, tá bom?
Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Soberano Deus, nós te Pai louvamos, te maravilhoso, Senhor. agradecemos Muito obrigada, Jesus, pela tua graça por tudo derramada quanto no o meio Senhor de tem nós. feito, Abençoe por o teu quanto filho e a Senhor tua vai filha fazer. que está Toma este lar acompanhando nas esse tuas vídeo, mãos, esta que está família, recebendo Pai, a este tua casal, palavra. este Derrama filho, sobre a esta vida do filha, teu este povo a tua jovem, misericórdia, a Pai. tua Ó, graça, Jesus, e repreende que todo possamos, mal, meu toda Pai, seta, alcançar todo bom impedimento, testemunho Pai. diante do Meu Deus, Senhor que nós e possamos, diante da Senhor, estar, sociedade. Senhor Obrigado Jesus, pelo ministério diante que o do Senhor nos seus tem olhos, diante dos confiado, olhos da a Igreja humanidade, Cristã como Cenáculo cristão da Fé. verdadeiro, Abençoe o teu povo, Ó, que ele Jesus, cresça muito forte, obrigada, saudável, Senhor em Jesus, pela nome oportunidade do que o Senhor Senhor nos Jesus concede. Cristo. Amém. Amém. Amém, amados. Você que acompanhou até aqui, compartilha o vídeo, né? Se você já é inscrito, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Se você ainda não é, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilha sempre os vídeos do Cafezinho com Jesus, para que mais pessoas, né, possam receber também a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor tem falado com você, dê a oportunidade para que outra pessoa também receba. Se você tem sido abençoado, seja um abençoador também na vida de alguém. Amém, irmãos? E esse foi mais um Cafezinho com Jesus. Até o próximo, irmão.